Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E hoje, na segunda temporada, nós vamos falar sobre política, para quem gosta e para quem não gosta. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que estão assistindo nossos programas, que se interessam por outros assuntos também, entre no YouTube, canal Projetos com Júnior Campos Prado, e ali você vai assistir mais de 100 programas que já foram realizados sobre engenharia, sobre empreendedorismo, educação, saúde, dança e assim vai, música. E hoje nós vamos falar então sobre política com a Vera Almeida, a jornalista Vera Almeida. Tudo bem? Tudo bem, Júnior. A todos que estão ouvindo, muito obrigada pelo espaço. Meu nome é Vera Almeida, eu sou jornalista na Rádio Energia FM, onde eu faço a produção e a apresentação do Radar, que é um jornal com edição de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8h45. E dentro do Radar, a política é o nosso ponto forte, é a hora em que a gente mais se aproxima do ouvinte. Eu gosto muito de falar de política e acho que todas as pessoas têm que, se não gostar de política, pelo menos tentar entender um pouquinho mais de política, porque a nossa vida depende do que fazem os políticos. Então, aquela coisa, eu não entendo nada de política, não gosto, tenho raiva de quem sabe, não funciona, porque a nossa vida depende de quem gosta de política. Perfeito, Vera. Eu acho que é isso mesmo, a ideia, né, de quando eu te vi, eu te convidei, foi dessa chance de a gente passar um pouco mais, principalmente para as pessoas que não gostam, eu acredito. E aqueles que gostam, claro, eles vão também ter a oportunidade de ouvir um bate-papo, uma conversa. Eu procuro dizer aqui que, na verdade, aqui a gente não vai dar uma aula, a gente não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa mesmo que nós vamos ter. Eu queria, inicialmente, eu vou pedir para colocar aqui na tela, nós vamos mostrar uma teoria de como, vamos dizer, são as regras que funcionam a política, né? Porque o que é a política? É a arte ou a ciência, né, que estuda a direção, a organização das nações, do Estado, né? De forma geral seria isso. Mas daí vem um monte de coisas que é justamente o que você falou, né? Da gente ter ciência, da gente ser cidadão e ter um cidadão realmente que tenha consciência das coisas que estão acontecendo e principalmente a gente se preparar para as eleições que estão aí na frente. Com toda certeza. Tem essa parte técnica da política que eu acho que é por isso que as pessoas não gostam, é tudo técnico demais, fica complicado demais. Mas para mim, política é um instrumento, a política, não a politicagem, tá? O que o pessoal pega bronca é a politicagem, mas a política é um instrumento mais forte, é o único instrumento que eu conheço capaz de provocar a evolução de uma sociedade. E se essa política ela não for nobre, se quem estiver fazendo a política não estiver olhando para o coletivo, aí essa sociedade pode andar para trás. Perfeito, Vera, é isso mesmo. Então agora a gente vai colocar na tela a folha número 1. E nessa folha aí, como vocês estão vendo, a gente tem a teoria geral do Estado. Nós temos forma de governo, a forma de Estado, sistema de governo e o regime político. Então, na forma de governo, nós temos a república e a monarquia. Na forma de Estado, nós temos o Estado unitário e o composto, que também pode ser chamado da federação. Nós temos o sistema de governo presidencial ou parlamentarista. E nós temos o regime político, democrático ou totalitarismo. Então, o que é importante dizer é o seguinte, como que é no Brasil? Então, na folha 2, vocês estão vendo que é o seguinte, no Brasil, quais são as nossas regras do jogo? Nós vamos falar sobre política, sobre eleição, então, como é a situação nossa do Brasil? Nós temos uma forma de governo que é a república, tá? Diferente, por exemplo, da monarquia, tá? Nós temos o sistema de governo presidencialismo, tá? Que é diferente do sistema parlamentar. O nosso regime de governo é a democracia, tá? Que é diferente do totalitarismo, que seria aquele, né, que não tem eleições, que vai ter um rei, né, ou uma pessoa que vai ser a lei, né? Absoluto. Absoluto, perfeito. E tem a forma, né, do Estado,
que ela pode ser unitária ou de federação. No nosso caso, nós somos uma federação, no sentido que nós temos uma Câmara de Deputados, nós temos os representantes, né, eletivamente nós elegemos os deputados, senadores, né, e de forma que eles nos representam de forma federativa, ou seja, de todo o país é feito eleições e nós temos representantes de todos os estados. Então agora nós vamos falar um pouco, na página 3, sobre um pouco do que é esquerda e o que é direita. Por que eu quero falar sobre isso? Porque muita gente confunde as coisas, então eu vou correr um pouco aqui na raiz. Na França, depois, né, da Revolução Francesa, então se reuniram então, o governo, que era um sistema parlamentar, que até hoje e sentaram então, foi dividido do lado direito, sentaram os conservadores, que eram as pessoas que apoiavam o rei da época. E na esquerda sentaram as pessoas, os liberais, que eram as pessoas que queriam mudanças, que estavam contrário a muita coisa que estava ocorrendo naquele momento. Então ali chamou a esquerda, que eram os liberais, e os conservadores de direita. Só que aí, o que aconteceu? Com as alternâncias de governo, esses liberais, assumindo também posições dentro do governo, começaram a ser conservadores e tal, e aí mais adiante então surgiu a nova esquerda, que é o comunismo. Então, a gente percebeu que, por exemplo, na folha 4, a gente já vê, né, do lado esquerdo, então nós temos a parte, o extremo seria o comunismo, né, que é o lado socialista, é o lado onde tem essa preocupação mais social do que do indivíduo, do capital, e o lado da direita, que se preocupa com o mercado livre, né, que as pessoas tenham mais liberdade no sentido de procurar seu trabalho, seu desenvolvimento, e quem é de direita acredita que a evolução, né, das empresas tal, vão fazer com que essa renda seja distribuída. Na esquerda, o que acontece? A preocupação é primeiro distribuir para depois ver se tem um crescimento. Então, isso é o que a gente vê aí na folha 4. Na folha 5, que vocês estão vendo, a gente precisa ter uma noção que, além da esquerda e direita, nós temos governos que são autoritarismo, e o libertarismo, que são os extremos. Então nós podemos ter alguém que seja de direita, que pode ser autoritário, né? Pode ter um governo autoritário de direita e pode ter um governo autoritário de esquerda. Né? Muitas vezes eu percebo que as pessoas acham assim, o cara é autoritário, é ditador, é de direita. Não, nem sempre. Nós tivemos o Stalin, por exemplo, era comunista, ele era autoritário comunista, ele era de esquerda. Então a gente vê na folha 6, eu já procurei colocar aqui alguns governantes, algumas personalidades. Então a gente vê, por exemplo, o Trump, ele é de extrema direita e muito autoritário, né? Nós temos o Stalin, já é bem de esquerda no comunismo, também autoritário. Nós temos, por exemplo, o Gandhi, ele já fica aqui, ele é de tendência aqui socialista, ele vê pelo social, mas ele é da liberdade, é puxado pela liberdade da pessoa, ele não tem aquela... tanto é que ele fez toda uma revolução, né, a independência da Índia, através de simples da paz, né, sem armas, né. Então aí a gente vê aqui algumas figuras que eu tentei colocar. Hitler, por exemplo, ele é autoritarismo, né, e de direita. E então assim nós temos distribuído. E na folha 7 eu tentei já colocar alguns partidos. Então nós temos alguns partidos que são, porque, por exemplo, né, o PSOL já é um partido bem de esquerda, né? O PT também é de esquerda. Nós temos alguns partidos que se dizem centro, que é o PMDB, o PSDB, os democratas, né, que tiveram pessoas, na verdade, pessoas que já foram de esquerda, depois tenderam para o centro, e tem, então esses partidos muitas vezes
eles são muito mesclados e isso confunde mesmo a cabeça, né? Quem é de esquerda, quem é de direita. Mas eu acho que é importante a gente saber disso, porque em cima disso a gente pode ter uma noção do que a gente quer no momento. Muitas vezes tem determinados momentos que a gente pode pensar em direita, esquerdas, eu acho que isso é ciclo, nós vamos falar sobre isso. E depois nós vamos falar também do capitalismo, do socialismo, que isso é muito importante. Então, voltando aqui, Vera, com essa introduçãozinha, mais assim para as pessoas... a intenção não é ser uma aula, mas assim, muita gente acho que confunde, e aí é bom esclarecer isso, né? Porque nós atualmente nós temos os candidatos a presidente que têm características, por exemplo, de época, de ditadura, mas não quer dizer que ele é ditador, ele pode ser mais democrático, né? Ou mesmo candidatos aí mais socialistas ou extremistas, que a gente precisa ver o que é interessante para a gente. Então a gente vai se identificar com um ou com o outro. Uma das coisas que assim confunde muito as pessoas em relação à direita, à esquerda aqui no Brasil, é que assim, é um monte de partidos, são 35 partidos e o que a gente vê no final das contas é que eles são de direita ou de esquerda durante as campanhas eleitorais. Terminou, se junta todo mundo e vamos ratear o Estado. É isso que a gente vê. Então a gente vê um monte de gente se ajuntando no final das contas para permanecer no poder. É por isso que fica difícil para as pessoas entenderem o que é ser de direita, o que é ser de esquerda. Acho que o problema nem é esse. As pessoas perguntam assim, de que adianta ser de direita ou esquerda se no final das contas eles estarão todos juntos? Esse é que é um dos nossos problemas, esse pluripartidarismo, esse monte de partido que a gente tem aqui. É inviável, né? Não tem. Realmente. Aí começam a se criar esses partidos pequenos que no fim acabam, a gente pode dizer que acaba se vendendo ao partido maior, ele acaba servindo de apoio para ter mais horário na TV, né? Na propaganda gratuita que é da TV. Então esse multipartidarismo pode talvez ter algo bom, não sei se tem, porque na verdade ou a pessoa ela tem uma visão mais capitalista, eu acho que da liberdade das pessoas no mercado, no trabalho, ou mais socialista, que é a ideia do mais o social mesmo, né? Aquela preocupação com o social de dividir o que tem. E aí tem esse monte de partidos que a ideologia, com certeza, não é a preocupação maior. Se criou os partidos por preocupações de divisão e depois, vamos dizer assim, eles se unirem de formas adequadas para distribuir favores, né? Então, o que você acha disso, dessa situação? De ter essa quantidade enorme hoje, né, de candidatos a presidente, e que uns têm tempo, outros não têm. É justo isso, não é? O que você acha? Eu não acho, não é que eu não acho justo, eu acho que assim, a gente perde quando acontece isso. Eu acho que você tem uma situação, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você não está nem defendendo a direita e nem totalmente de acordo com a esquerda, mas você está ali no centro. Saiu disso, é isso que a gente tem hoje. Esses partidos que vendem o tempo de televisão, eu tenho quanto? 30 segundos, o outro tem 45, aí quem tem mais poder acaba comprando, é um negócio fisiológico, né? Acaba comprando, tem um tempo grande de televisão que acaba impactando muito na decisão das pessoas, só que depois, meu amigo, quando esse sujeito ganhar, é a hora da fatura. E é aí que eles sentam para ratear. Aí, olha, você ficou com 45 segundos no meu partido, eu fico com aquele ministério, aí o partido do outro deu um pouco mais, já fica com 2 ministérios, não sei que diretoria, e aí a gente chega nesse Brasil que a gente está hoje, travado, engessado, pesado, caro e ineficiente. Então é preciso fazer, Júnior, em minha opinião, mas para ontem já,
uma reforma política, mas uma reforma séria. Não tem mais como a gente continuar com 35 partidos, mais de 500 deputados. Não existe isso. Não existe. Tem gente aqui que vota em deputado que é de outros estados, não tenho nada contra os outros estados. O problema é que ele não nos conhece, ele não sabe das nossas dificuldades, dos nossos potenciais, o que é que a gente precisa para caminhar. Eu defendo o voto distrital, que o Brasil fosse dividido em regiões e que cada região tivesse seus representantes. Quantos? Depende do número de habitantes daquela região. Aí sim, aí eu estou de acordo, aí o sujeito... É uma proporcionalidade, né? Exatamente. Porque realmente, acho que a quantidade de deputados aqui do estado de São Paulo, com o Acre, né, com alguns estados que tem... Não é, a gente teve votos aqui de deputados que nunca pisaram aqui, que não nos conhecem. Então, assim, eu defendo o voto distrital e acho que ele seria mais eficiente. E aí, nós teríamos menos também deputados no Congresso, porque esse monte, para ganhar a eleição, o que acontece? A gente tá vendo isso em nível municipal, estadual e federal. O que acontece? Quando alguém tem mais bala na agulha, digamos assim, tem mais poder, acaba arregimentando, trazendo para si esses partidos, e aí ele fica lá com um monte de partido defendendo ele. Por exemplo, aqui a gente tem, no nosso caso aqui, no estado, por exemplo, tem um dos nossos candidatos, tem 11 partidos apoiando ele. Quer dizer, na hora que ele entrar, são 11 pessoas cobrando. Aí como é que você vai negociar? Aí fica complicado, aí engessa. Então, eu sou contra isso. Eu acho que tem que acabar com isso. É de direita, esquerda ou é centro. Acabou. E diminuir esse número de deputados, porque senão engessa. E no fim, como você falou, acaba perdendo essa parte de ideologia, partidos simplesmente para poder dividir e depois somarem, né? E dividir, vamos dizer, cargos. Isso faz com que infelizmente, muitos políticos, a classe política perdeu-se credibilidade, porque eles acabam, primeiramente, querendo se eleger. Qualquer custo. Qualquer custo. E que nós pagamos. A qualquer custo que nós pagamos. É verdade. Depois, segundo, é se reeleger. né? E se depois, perpetuar no poder. E muito depois que ele vai ter essa preocupação, né, do povo, do que é bom para o país ou não. E a preocupação do povo normalmente é o que é caro. Vamos procurar alguma coisa que o povo precise, mas essa coisa é sempre cara, porque quando a coisa é cara, dá para eu superfaturar. Então a coisa às vezes até pode ser benéfica para o povo, mas ela vem em segundo plano. Primeiro ele está vendo se é bom para ele e para o grupo dele, aí depois, por tabela, acaba sendo bom para o povo, mas às vezes há um custo que não era necessário pagar. Às vezes caro demais. É verdade. E nós vamos ter que terminar aqui o primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos voltar para falar, foi rapidinho, quando a conversa é boa, o tempo passa. E aí a gente vai voltar para falar um pouco, vamos contar um pouco da história, assim, no sentido assim, né, nós vivenciamos pelo menos nesses últimos 50 anos, 40 anos, o regime militar, né, depois entrou aí, vamos dizer, a democracia no sentido, né, de eleições, né? Eu falo no sentido que o regime militar também ele chamava regime democrático militar, né? Que na verdade não tinha eleição tal, né? Era passado os militares que estavam no governo. E hoje nós temos uma democracia maior, vamos dizer assim, mas ainda não é a democracia absoluta. E daqui a pouco então nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, fechou. Até mais, até daqui a pouco.